Irmãos e irmãs, membros do Ministério de Formação do Estado de São Paulo, cada um de vocês que coordenam esse ministério também dentro das dioceses, vocês que são formadores dentro do Estado e dentro da diocese, quero saudá-los, cumprimentá-los, dar um abraço especial, sobretudo em você, Cláudio, pelo trabalho que você vem desenvolvendo dentro do Estado de São Paulo. Infelizmente não pude estar com vocês nesses dias, porque já tinha um compromisso agendado, mas eu tenho rezado e pedido para Deus que realmente este encontro de formadores seja um encontro de grandes bênçãos para todo o Estado de São Paulo, sobretudo para a vida de cada um de vocês que estão participando, que aceitaram esse convite. O Senhor nos chamou, de certa maneira, a ajudá-los na capacitação do seu povo. É verdade que também nós somos capacitados à medida em que vamos ajudando outros. Não é porque ajudamos a outros que já estamos prontos. Não, nós também estamos em um processo de formação. Mas quis Deus contar comigo e sobretudo com você, formador, formadora, na renovação carismática católica. Esse é um chamado especial, irmão e irmã. Esse é um chamado que nós devemos fazê-lo ou respondê-lo com grande dignidade, porque é uma honra poder participar deste ministério que forma pessoas. E veja bem o sentido desse termo, forma pessoas. Não é formar apenas algumas realidades para o serviço, não. É formar a pessoa humana. É mais do que simplesmente organizar uma palestra, organizar um texto, explicar um determinado assunto. É mais do que ter conhecimento profundo, ou até mesmo uma tese sobre um determinado assunto e convencer outras pessoas. É muito mais. Porque o chamado do formador, pelo menos assim eu o entendo, é um chamado para formar o ser humano. Obviamente nós não temos condições de acompanhar cada pessoa, cada formando, vamos dizer assim, dia a dia, né? Porque nós não temos condições de dar esse tipo de formação ou de pastoreio tão próximo. Mas na medida do possível, nós nos tornamos responsáveis pelo ministério que exercemos, de capacitar essas pessoas, não apenas para que elas se tornem grandes líderes, se tornem grandes servos, que eles saibam tudo de renovação carismática. Não, é muito mais que isso. Prestemos atenção nisso. O nosso ministério é um ministério para formar as pessoas segundo o coração de Deus. É um ministério que nos dá condições de ajudar as pessoas a se aproximarem mais de Deus, mostrar caminhos para elas, pelos quais elas podem ter uma intimidade maior com o Senhor, pelo qual também caminho pelo qual ela poderá responder melhor à vocação que o Senhor tem para cada uma delas, para cada uma dessas pessoas. O papel do formador é um papel fundamental na história da igreja. Os grandes formadores, começa desde, por exemplo, lá de Paulo, sem falar do próprio Cristo, né, o mestre da formação, mas peguemos Paulo e depois os apóstolos, os demais apóstolos, e peguemos a história da igreja, nós vamos encontrar grandes homens, mulheres, que se tornaram verdadeiros artífices da pessoa humana, ajudando a pessoa humana, ajudando as pessoas a se encontrar com Deus, a discernir sua vocação, não só a sua vocação de serviço na igreja, mas até a sua vocação pessoal, vocação profissional. Dentro do Ministério de Formação, nós temos esta chance, essa oportunidade que o Senhor nos deu de ajudarmos as pessoas a entenderem bem por que e para que Deus as tem chamado. Irmão e irmã, eu quero desejar a você muitas bênçãos, muita sabedoria do céu, porque eu sei que esse ministério é muito exigente, sobretudo porque nós vivemos em uma cultura onde as pessoas não se interessam tanto pela formação, poucas pessoas gostam de ler, outras não estão acostumadas a se sentar até mesmo para poder aprender alguma coisa. Nesse sentido, o papel seu de formador, de formadora, se torna ainda mais exigente. Mas nem por isso
nós desistiremos. Porque também nós tivemos nossos limites, dificuldades, e ainda hoje damos tanto trabalho para a própria igreja nesse processo de formação de nós mesmos. Então, uma vez que fomos chamados pelo Senhor, que o Senhor nos confiou essa missão, então tenhamos ânimo, né? Coragem, alegria e toquemos para frente esse ministério. Não olhe muito para as dificuldades, para os problemas que vocês enfrentam, às vezes incompreensões, um ou outro coordenador que não dá o apoio, às vezes as próprias respostas que vocês esperam dos servos para poder colocar em prática o que vocês aprenderam. São poucos os que respondem e às vezes quer vir até vocês um abatimento, uma tristeza. Não, não se abatam. 2, 3, 5, 10, aqueles que responderem, trabalhem com essas pessoas. Trabalhem com a vida dessas pessoas. Porque se dentro de um grupo de oração nós tivermos ao menos algumas pessoas bem formadas, essas poucas pessoas poderão contagiar e transformar todas as outras pelo próprio testemunho. Não se iludam com os números. Os números são importantes, mas não são essenciais, não são fundamentais. O importante é nós respondermos o nosso chamado, fazendo bem o nosso papel. Se alguns resistirem e não aceitarem, Deus, de algum outro modo, pela misericórdia que Ele exerce, vai fazer essas pessoas, mais tarde talvez, se convencerem da importância da formação. Mas sempre há pessoas querendo ser formadas. Esteja atentos no grupo de oração, na diocese, quem são esses que desejam realmente a formação. Trabalhe com todos, mas especialmente a estes, gaste mais o seu tempo. Jesus sempre fez isso, Jesus sempre evangelizou todos, Jesus sempre falou com todos, mas Ele chamou alguns discípulos, e desses discípulos chamou apóstolos, e destes Ele cuidou ainda mais de perto. Eu peço a você, use a mesma estratégia do nosso Senhor Jesus e vocês vão conseguir excelentes resultados. Não estamos em busca de resultados numéricos, estamos em busca de fazer a vontade de Deus. O que Deus quer para você hoje é que você seja formador, formadora, então dê a sua resposta, se comprometa, se anime, empolgue-se com esse ministério, porque ele é essencial para a vida da renovação. E à medida em que você se animar com ele, outras pessoas também se animarão com você e juntos nós vamos celebrar uma grande colheita, porque certamente o Senhor vai produzir uma grande colheita dentro desse ministério de formação. Que Deus abençoe esse encontro de vocês. Estou rezando para vocês, rezando por você, Cláudio, por todo esse ministério, por todo o núcleo estadual, para que vocês possam continuar fazendo esse excelente trabalho que vem sendo feito ao longo dos últimos anos. Um grande abraço, Deus abençoe a vocês, a família de vocês e especialmente esse ministério.